Mesmo assim, com esses métodos, conseguiram não só derrotar os adversários políticos, mas, principalmente, mudar totalmente o curso do país. Quanto ao caso de traição do agente Lobo e de sua consequente desconspiração, vimos que os órgãos da polícia desferiram um golpe desajeitado, mas certeiro contra a STB. Durante certo tempo, o trabalho do Serviço de Inteligência Tchecoslovaco ficou totalmente paralisado devido a alguns fatores. Desde 9 de abril, a junta começou a anunciar decretos especiais, atos institucionais, a partir dos quais muitos políticos da esquerda foram privados de seus direitos políticos. Essas, entre aspas, limpezas, atingiram todas as esferas da vida pública. No ato institucional número 1, foram criados, citados e eliminados, logo na primeira fila, Luiz Carlos Prestes, secretário-geral do PCB, e os antigos presidentes João Goulart, Jânio Quadros e todo um grupo, sem nomes no total, de importantes políticos e ativistas, entre os quais colaboradores diretos ou apenas informantes como Raul Riff, General Gonzaga. Não colaborou diretamente, mas participou da Operação Ativa Jusba. Jesus Soares Pereira, Francisco Julião e Hélio Vitor Ramos. Estes também não colaboraram, mas a STB manteve contatos e os utilizou. A própria Residentura no Rio elaborou para a Central em Praga uma lista na qual foi visualizada a situação dos contatos após o golpe. Abre aspas. 3 encontram-se na Embaixada Iugoslava. Leto, Lauro Lozada esperam ali asilo político e deixar o país. O novo contato, Lenco, por enquanto, sem problemas. Joffre, preso e, a seguir, liberado. Maria da Graça, na Embaixada Iugoslava. Ramiro Martins Pereira, liberado, mas local de estadia desconhecido. Geraldo Renha, libertado. Deputado Rubens Paiva, privado dos direitos. Local de estadia desconhecido. Igualmente para Adario Barreto, Arthur Lima Cavalcante, Henrique Lima, Guerreiro Ramos, privados de direito e local de estadia desconhecido, fecha aspas. O mesmo acontecera com a maioria dos contatos legais, e a necessidade de encontrar conhecidos novos passou a ser urgente. Nesta lista, aqueles que tinham escrito o nome verdadeiro eram contatos, pessoas que não estavam conscientes de ter se comunicado com funcionários do Serviço de Inteligência, quando eram mencionados codinomes no relatório da Residentura. A pessoa provavelmente colaborava de forma consciente. Em 2 de abril, Praga ordenava à Residentura que se ocupasse de ocultar documentos, destruir os desnecessários e preparar os restantes para destruição imediata se fosse preciso. Diferentemente dos anos anteriores, não só os espiões do Serviço de Inteligência passaram a ser perseguidos pela contra-inteligência brasileira, praticamente todos os funcionários da Embaixada Tchecoslovaca no Rio e em Brasília estavam sob suspeita. Em maio, o capitão Scorepa escreveu em seu informe, abre aspas, após a vitória do, entre aspas, golpe direitista, houve uma significativa piora das condições de trabalho no Brasil. Prisões de políticos, sindicalistas, estudantes, soldados, tudo isso causa um clima de medo entre os brasileiros, particularmente entre a burguesia e entre os funcionários públicos, assim como temor em ter contato com funcionários de embaixada de países socialistas, fecha aspas. Após o escândalo com Peterka, a Central proibiu qualquer operação e o trabalho ofensivo com agentes da STB no Brasil foi completamente interrompido. Porém, já em junho, através do chefe da ação americana, CADA, a Central especificou um pouco melhor as suas recomendações, tranquilizando os apavorados espiões no Rio de Janeiro. Abre aspas.
A proibição de atividades operacionais não significa que o trabalho da residentura será totalmente interrompido. Agora é necessário concentrar-se na realização da inteligência de fontes abertas e desenvolver contatos, principalmente os diplomatas da América Latina. É preciso dedicar muita atenção às questões de ligação, verificação de perseguições, controle de roteiros e rotas de fuga, fecha aspas. A residentura também precisou reavaliar a sua rede de agentes e fazer uma análise das condições perspectivas dos diferentes colaboradores para garantir mais segurança. Decidiu-se, então, interromper a colaboração com os seguintes agentes: LAR, por suspeita de colaboração com a contra-inteligência militar brasileira, segundo informações do PCdoB, PCB, CAT, pois tem medo e é incerto, como lobo. Lata, o agente Lata, tem objeções sobre a colaboração conosco. Keller, pois é membro do PCB e já havia sido destinado ao congelamento. O figurante Lauro, privado de direitos, fugiu, que é o A. E fugiu, e Leto, privado de direitos, fugiu. Por outro lado, ficou decidido que logo seria feito um contato cuidadoso com Macho, Cano, Lago e Magno. As recentes e aperfeiçoadas condições de trabalho fariam que fosse mais fácil convencer os novos colaboradores ou informantes a respeitar os princípios da conspiração. Também seria preciso levar em conta que, abre aspas, o agente provocador Lobo revelou os nossos métodos de trabalho, fecha aspas. Por isso, era necessário mudar o esquema. O chefe da seção americana propôs que fosse realizado somente após uma verificação adequada do trajeto até o local. Em seguida, seria estabelecido o contato visual e, então, o colaborador deveria seguir o oficial condutor até o local do encontro. Esses locais de encontro seriam de preferência fora das capitais. Sem dúvida, passariam a ser menos frequentes. Era preciso elaborar novas formas de fazer ligações telefônicas. Como já havia sido testado na colaboração com o agente Lago, ligação UKF e técnicas para escrita secreta, o Brasil tornara-se um ambiente igual aos países capitalistas desenvolvidos e hostis para o trabalho do serviço de inteligência, ou seja, serviço de espionagem, E já não era possível manter as práticas dos tempos de João Goulart, quando um funcionário podia fazer várias atividades ao mesmo tempo. Cada ação individual deveria ser organizada com esforço e exatidão. À residentura cabia preparar uma quantidade muito maior de roteiros de verificação, nos quais seriam determinados pontos de controle verificados por outros membros após o fim da ação. Se, durante o encontro, houvesse entrega de materiais, era indispensável garantir a segurança com outro membro da residentura. Um dos colaboradores deveria cumprir a função de isca para a contra-inteligência, ou seja, não seria engajado operacionalmente, mas teria a função de manter contatos de cobertura para desorientar a contra-inteligência e desviar a atenção dos funcionários operacionais, abre aspas, mesmo se tivermos que pagá-los somente para isso, fecha aspas. No documento chamado, abre aspas, Continuação das atividades da residentura e movimentos indispensáveis para a execução de trabalho de inteligência no Brasil, fecha aspas, o capitão Cada também apresentou conclusões que levaram em conta as lições dos acontecimentos do outono. Abre aspas. A nova situação no Brasil não significa uma mudança radical na concepção do nosso trabalho nesse país. No entanto, é preciso dividir proporcionalmente a atenção da residentura e direcioná-la tanto sobre o inimigo principal como sobre a observação da situação política no país. Fecha aspas.
Ele concluiu que, a partir de então, o trabalho da inteligência tomaria mais tempo e exigiria um esforço, abre aspas, a realização direta de operações ativas na situação atual do Brasil é impossível, fecha aspas, devido a, abre aspas, política de repressão dos golpistas, que consiste na limitação da imprensa e na eliminação de deputados nacionalistas do parlamento, fecha aspas. Mesmo assim, o agente defende a ideia de levar a operação ativa Lavina a uma finalização bem-sucedida, pois o agente macho convencera o seu órgão condutor de que isso era possível. Como já vimos no capítulo 17, a operação não foi bem-sucedida. É possível identificar os novos recursos de precaução para recomendações de 22 de julho de 1964, enviadas ao Rio pela Central na ocasião da chegada do camarada Pomenes. A Central determinou que ele deveria residir na própria embaixada, no segundo ou no quarto andar. Não poderia morar em nenhum prédio próximo e, em hipótese alguma, deveria ocupar o apartamento em que morou o camarada Peterka, pois ali podia haver escutas telefônicas ou vizinhos colaboradores da contra brasileira. A Central também ordenou que o apartamento fosse, abre aspas, mobiliado com móveis bem mais apropriados de maior nível do que aqueles que os funcionários da embaixada têm à disposição, fecha aspas. A justificativa para isso foi que ali receberia os seus contatos. Foi ordenado, então, que a residentura levasse os móveis do apartamento do camarada Peterka para o novo local de Pomesny. E ele chegou ao Rio em setembro de 64, acompanhado de mais um oficial do Serviço de Inteligência, o primeiro-tenente Tacner. Pomesny permaneceu no posto até 69 e seu, abre aspas, plano individual de preparação, fecha aspas, expõe o processo através do qual foi preparado para um trabalho no exterior. Teve de estudar intensamente a língua portuguesa, passar um exame e, ainda em Praga, fazer contato com estrangeiros para praticar o idioma. Participou de um treinamento técnico para aprender a usar aparelhos de trabalho de espionagem, estudar a documentação sobre o inimigo principal e sobre as operações ativas, estudar as pastas dos agentes que lhe seriam entregues pelo residente anterior e as dedicadas à Embaixada dos Estados Unidos e União e USES no Brasil. Foi necessário também efetuar certas preparações para sua legalização, como ele iria trabalhar na embaixada como representante comercial, teve de fazer um curso do Ministério do Comércio Exterior, dominar detalhadamente a problemática da economia brasileira e das relações comerciais com a Tchecoslováquia, assim como toda a esfera social e política do país. A preparação básica de espionagem deste oficial já havia sido feita há muito tempo. Ainda não mencionamos a preparação da reação contra os militares pelos comunistas brasileiros. No dia 7 de abril, a Residentura no Rio recebeu através da embaixada a informação de que o Partido Comunista Brasileiro pretendia iniciar um levante armado dia 9. A notícia foi dada a um dos funcionários por um homem de ligação do codinome Gessé, que não era relacionado com o serviço de inteligência e de quem não temos certeza da identidade. Provavelmente trata-se do chofer da embaixada, empregado na função por recomendação de Luiz Carlos Prestes. Ao avaliar a situação no Brasil após o golpe, o Comitê Central do PCB estava convencido de que as principais forças esquerdistas
nos sindicatos e nas forças armadas permaneciam intactas e decididas a lutar. Um dos primeiros atos da Residentura seria um ataque ao Palácio de Lacerda e um bombardeio ao Forte de Copacabana, nas proximidades da Embaixada Tchecoslovaca. No relatório da Residentura para Praga, estava esclarecido que a pessoa de ligação era verificada e que sua informação deveria ser levada a sério. Ao que parece, o autor da mensagem, em nome do Comitê Central, era Marighella. Em 12 de abril, Praga foi informada do atendimento do levante por tempo indeterminado, pois os comunistas ainda estavam se articulando em alguns estados. Através da análise das fontes tchecoslovacas, não é possível discutir as chances reais de organização de uma revolta como essa ou discutir a questão de maneira confiável. Encontramos no arquivo apenas as duas menções acima. Para obter um panorama mais completo, é preciso olhar além das fronteiras do Brasil, já que grande parte da representação política deposta pelos militares imigrou aos países próximos para tentar lutar de longe. O Serviço de Inteligência Tchecoslovaco se esforçou para monitorar esse movimento e, em dezembro de 1964, o camarada Moldin elaborou um relatório intitulado, abre aspas, Emigração Brasileira, fecha aspas, revelando que o núcleo desse grupo estava em Montevidéu, mas havia também grupos menores, pouco importantes, espalhados em outros países da América do Sul, México e Europa. Segundo Moldin, a imigração estava dividida em dois blocos principais. O maior concentrou-se ao redor do antigo presidente e outro de Brizola, ambos na capital uruguaia. E o segundo, muito mais expressivo, apesar de menor, abre aspas, o programa de Brizola é organizar unidades de guerrilheiros no território menos habitado do Brasil. Ele pretende, através de sabotagem e do terror, provocar o caos no país e, ao surgir uma oportunidade apropriada, voltar ao Brasil, ficar pessoalmente à frente de algum dos grupos de guerrilheiros mais importantes e iniciar uma campanha armada aberta contra o atual governo, fecha aspas. O capitão Moldin afirmou que inicialmente havia um forte conflito entre os dois blocos e que Brizola acusava Goulart de hesitação, oportunismo, falta de decisão e covardia, características que facilitaram o triunfo da direita. Estava convencido de que Goulart não podia voltar ao comando do país, porém, nos últimos tempos, houve uma certa união entre os dois blocos, que chegaram a uma metodologia comum, cujo objetivo era restabelecer o estado anterior ao golpe. O movimento de emigração tinha poucos recursos financeiros, mas, mesmo assim, Brizola era tratado pelo governo atual como uma séria ameaça e a Igreja Católica usava o seu nome para assustar os crentes comuns. O levante organizado pelos refugiados políticos deveria estourar em 26 de novembro de 64, mas o Serviço de Informação do Exército descobriu esses preparativos e o mensageiro de Goulart foi preso na tentativa de passar pela fronteira. Moldin achava que o general Cruel também estava envolvido com o levante, pois, após a descoberta dos planos e da prisão de centenas de pessoas, ele tornou-se um forte propagador da, abre aspas, união ao redor da Revolução e do presidente Castelo Branco, fecha aspas. Segundo o autor do relatório, outras circunstâncias e a repentina morte do general Telles ou o desaparecimento do coronel Kardec parecem confirmar as suspeitas de que eles participaram das preparações da conspiração, que foi descoberta e eliminada desde a raiz pela inteligência militar. Assim, o capitão do Serviço de Inteligência Tchecoslovaco chegou à conclusão de que as chances de sucesso da imigração em ações deste tipo eram nulas, pois o fator decisivo que ela deveria enfrentar, o exército,
estava consolidado e forte. Mesmo que as diferenças interiores, a fonte dessas informações foi Lenço, colaborador secreto, sobre o qual falaremos no capítulo 21, além de observações do contexto e a própria imprensa. Nos materiais da STB está mencionado o papel e influência dos Estados Unidos sobre esses acontecimentos, mas tratam-se de suposições com uma colaboração ideológica. Faltam fatos. A partir da leitura dos documentos do Arquivo de Praga, constatamos que os Estados Unidos